Bom dia, pessoal. Nós somos do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições. Estamos aqui para mais um Talk IDOSAR. Esse Talk IDOSAR que vai tratar sobre a violência contra a pessoa idosa. Ontem foi um dia bastante emblemático, 15 de junho. É o dia em que se comemora, é o dia mundial, em que se comemora, na verdade, é um dia em que se para conscientizar e, juntamente com a sociedade civil, combater a violência contra a pessoa idosa. Esse dia 15 de junho, que é o dia da consciência, Mundial da Consciência de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, ela foi instituída em 2006 pela ONU. Isso. A ONU, Isso em 2006 já tinha esse contexto, Então, imagine agora 2023, só que a gente também está percebendo que tem todo um envolvimento de políticas públicas, de órgãos governamentais e de sociedade civil envolvidas nessa pauta, e hoje, pelo menos, não tem chegado à mídia nenhum escândalo em relação à pessoa idosa, no sentido de violência. As pessoas estão bem mais conscientes. E hoje, para falar desse tema, nós temos aqui, como vocês viram no post de divulgação, Roberto César, que a gente já vai pedir aqui para entrar. Nós temos... Todo mundo já até conhece, que é a minha mãezinha que está em todas as lives. E temos aqui o nosso pastor Cláudio Duarte Silva, que vai estar conosco conversando, debatendo sobre esse assunto, tá? E o que é importante também, que são 3 personalidades idosas do dia a dia, Então, nada melhor do que eles mesmos falarem, e aí eu vou revisitar uma frase liberada pelo pastor Cláudio Duarte Silva, que já está aqui conosco, quando ele fez uma live conosco há um tempo atrás. Veja, essa live está maravilhosa. Ele falou assim: dores e delícias de ser idoso. Então, essas 3 personalidades idosas que já estão aqui, eles vão falar dessas dores e delícias de ser uma pessoa idosa e vão também dizer, se teve experiência com eles mesmos, que eles julgaram, que foi um fato de violência. Vamos aproveitar esse espaço também para elucidar os tipos de violência, porque às vezes a gente acha que violência é só física. Então, nós vamos desmembrar o conceito de violência, até para que a gente se veja nessa situação, que às vezes, inconscientemente, a gente pode estar cometendo um ato de violência contra a pessoa idosa, seja de perto ou de longe, familiar ou alguém por fora, e a gente não tem essa consciência. Por isso, inclusive, que a data 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização, porque às vezes é isso mesmo, a gente não está nem consciente de que a gente está cometendo um ato de violência. Então, ainda dá tempo, você que está entrando agora, compartilha essa live. Galera, está acontecendo uma live agora bacana sobre violência contra a pessoa idosa. Além disso, nós startamos uma pesquisa para nós sabermos o nível de conhecimento das pessoas em relação à violência contra a pessoa idosa. Essa pesquisa vai até o dia 30 de junho, porque o mês de junho, por conta desse dia da violência, mundial da violência contra a pessoa idosa, é considerado o mês violeta. Por isso, inclusive, eu estou com essa corzinha aqui de blusa. Mês violeta. Violeta porque lembra, corzinha roxa, hematoma, agressão física. Então, durante o mês todo, até o dia 30 de junho, essa pesquisa vai estar rodando, porque você sabe que tem no nicho do IDOSAR esse viés de atividade que é a pesquisa. Então, se você respondeu, bacana. Mas se você ainda não respondeu, galera, dá tempo. Então responda, faz essa pesquisa andar, para outros países, outros estados. É muito importante para a gente tratar desses dados, tratar desses números. Tá ok? Quero dar um super bom dia aqui para os nossos convidados. Vamos lá? Posso começar então com o Roberto César. Roberto César, muito bom dia, e a gente já agradece por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, bom dia, pastor Leonor. É um prazer estar aqui participando desse debate, para tentar acrescentar, e saber mais alguma coisa também a respeito do assunto, Bom dia a todos.
Obrigada, pastor e professor Cláudio Duarte Silva. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, né, de poder estar aqui para aprender com vocês, né, e aprender com cada pessoa que vai entrar aqui. E é muito legal a gente estar junto aqui para tratar de uma questão que normalmente, lamentavelmente, ainda é invisibilizada, que é a questão do idoso. Um segmento majoritário na sociedade, já, mas que continua sendo ainda escanteado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por favor. Bom dia, Leonor Rabelo de Santana, Manso, benção, mãezinha, está sempre conosco em todas as lives, acompanhando. Hoje ela é uma das, né, conferencistas dessa mesa. Nós estamos aqui numa conferência, na verdade. Bom dia. Bom dia, Bebeto, bom dia, pastor. Deus te abençoe, Alexandra, minha filha linda. Amém. Vamos participar aí dessa rodada boa. É uma rodada boa, né? Esse formato de live é a primeira vez que a gente está fazendo, tá? Vocês são aí os precursores, então se sintam privilegiados por serem os primeiros a fazer a live do Idosar nesse formato de até 4 pessoas, tá? E aí, quando Deus me deu esse insight, eu falei, eu não posso falar disso só com uma pessoa, né? Eu tenho que tentar abrir o máximo de pessoas e personalidades idosas. Quanto mais, né, essa personalidade do dia a dia é o que mais o Idosar quer. Sem mais delongas, quantos de vocês, e aí pode ser muito sincero, porque esse espaço é para isso mesmo, tá? Quantos de vocês 3 que estão aqui conosco sabia desse dia 15 de junho, né, que é o Dia Mundial da Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa? Você pode ficar à vontade. Olha, eu não sabia. Olha, eu soube de um pouco tempo para cá, desde que eu comecei a entrar nessa linha, né? Sejam sinceros aí. E a gente vai ter que ter um tempo muito bem equacionado para cada um falar, né? No mesmo tempo, né? Quem começa? Eu posso começar. Correto. Eu realmente eu não sabia especificamente dessa data, né, exclusiva para esse tema aí. Porque eu tô aprendendo cada vez mais, né? O Idosar tá me proporcionando eu pesquisar mais a respeito dos idosos, já que eu idosei, né? Quer dizer, então eu estou me aprofundando mais um pouco nessas questões. Mas especificamente assim, a data, né, em relação a esse assunto, não sabia. Né? Sabendo agora, né, o idoso está me proporcionando isso, porque na verdade, a gente com idoso, a gente nunca sabe de nada. Algumas pessoas, né, como eu digo por mim, né, gente idosa e chegou a idade e chegou. Né? Agora vamos lá, agora pode ir ali, pode ali, vou andar de graça aqui, vou andar de graça ali. A gente não se liga muito, né? Naquilo, e tem muitos idosos aí que não sabem direito que tem ainda. Né? Uhum. Então, eu não sabia. Né? Então, o Idosar está me proporcionando isso cada dia, cada vez mais. Eu agradeço o Idosar por isso também. Ai, que lindo! Obrigada. Estamos cumprindo nosso papel. Vamos lá. Pastor! Sim, também Oi? Pode falar. Também eu não sabia. Não sabia, não. Tudo eu estou aprendendo agora, através do Idosar, né? Que eu estou aprendendo os direitos que nós temos agora. Eu sabia algumas coisas, né? Mas agora é muita coisa. A Alexandra, ela traz para a gente uma qualidade de informações muito boa, sabe? Então a gente estou sempre aprendendo mais e mais com ela, cada dia mais, que eu Idosar, tem a minha idade, como meu irmão falou, né? Chega a nossa idade, chegou 50, chegou 60, chegou. Vamos levando normalmente a nossa vida, né? Mas agora os direitos que nós estamos, que eu estou agora entendendo, aprendendo, é porque através dela,
Que ela fala, mãe, hoje é dia do seu querido usar. Eu falei, então, que coisa mesmo. Então, eu ainda falo para ela, os velhos têm direito a muita coisa mesmo, né? Então, graças a Deus, nós estamos mesmo, né? E estou aprendendo realmente com ela as coisas, né? Cada dia agora, esse negócio do brochinho roxo. Falei, que é isso, Alexandre? Não, é a violência sobre os velhos. Falei, é mesmo, minha filha? Então, são as coisas que a gente vai aprendendo a cada dia mais, né? É uma coisa muito maravilhosa que o Senhor está dando para ela e ela está passando para a gente, né? E estou grata por isso, graças a Deus. Agradeço a Eu oportunidade. também... Perdão, desculpe. Não, Eu também, acho que é exemplo de todos. Eu comecei a mergulhar nisso à medida que eu fiquei idoso. E aí eu comecei realmente a participar mais disso, procurar me informar mais disso. Então, já tem aí mais ou menos uns 5, 6 anos que eu estou caminhando nessa trilha aí. Ah, que legal. Ah, que bom, assim, que bom que o Idosar está colaborando para a ampliação do conhecimento de vocês, né? Está colaborando para aquilo que preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa nos seus dispositivos preliminares, né? Que ele vai falar muito disso, que o idoso ele tem direito à dignidade, tem direito a lazer, tem direito, né, a conhecimento, tem direito a estar nesses espaços de debate. Olha, então que bom, a gente pode chancelar aí que a gente está cumprindo o nosso papel, graças a Deus. Dito isso, então, né, é bom que a gente saiba que essa data é desde 2006, então alguém já pensou lá, já viu essa necessidade, né? Então, o que nos cabe atualmente, em 2023, é ampliar esse conceito de violência. Mas aí é importante também que esse conceito de violência, uma vez que nós, enquanto sociedade, passamos a entender, passamos a nos conscientizar, que nós não sejamos provocadores de situações, né? Porque toda vez que se fala de algum tema, e esse tema ele circula na mídia, nas redes de comunicação, parece que também as pessoas se comportam para aquela situação acontecer e ser publicidade da mídia, né? Enfim. Tem um pouco disso também. Tem os fatos reais e tem também uma coisa de provocar também. Enfim, então, isso é importante. A gente compreender, se conscientizar e cada dia ter menos dados de violência. Ponto. Para vocês, né, Roberto, Pastor e Leonor, vocês já se sentiram violados ou violentados na idade que vocês estão agora, na faixa etária do idosamento de vocês? Eu não. Até hoje, até o presente momento, graças a Deus, não, nunca tive nada de preconceito, nada disso não. Entendeu? Não, Tô bom. também. Desculpa, pastor. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Não, tranquilo. Não, eu também não, né? É aquela questão. Eu cheguei a esse título de idoso, né? Estou idoso, não estou com bengala, graças a Deus. Ainda espero também não estar, né? Mas se houver alguma tentativa, até mesmo parte de filho, filha, em relação à agressão física, eu vou pegar minha bengala e vou dar muito. Vou dar muito mesmo. Entendeu? Mas o que acontece? Não, em relação a isso aí, não. A questão é que até agora não, né? Algum tipo assim, ou física ou verbalmente, graças a Deus, nada disso aconteceu ainda. Entendeu? Graças a Deus. Falou ainda, né? Mas espero que nunca venha acontecer. O que eu percebo assim, em relação a mim e ao idoso de uma maneira geral, pelo menos na minha área de convívio, não é uma violência física, não é uma violência verbal, mas o que eu percebo é o seguinte, é você, de uma certa forma, você fica ou tentam te fazer invisível. Te jogar numa prateleira de, entre aspas, inútil. Poxa,
esse rótulo de idoso, ele está associado na nossa sociedade a algo que é muito ruim, que é decrepitude, velhice no aspecto mais nocivo do termo. Então, você é como se fosse alguém folclórico. O cara, você emite uma opinião, as pessoas, de uma certa forma, elas desqualificam a tua história e acham que detém a sabedoria, de toda a sabedoria desse mundo. E quando você, muitas vezes, já passou por aquilo 557 vezes, já sabe mais ou menos o fim da história. E você não é ouvido. A sociedade ocidental, e a brasileira, onde eu estou aqui, ela ignora o idoso ainda. E, lamentavelmente, enquanto nós estivermos dessa maneira, possivelmente erraremos ainda mais. Porque o idoso, ele, evidentemente, ele não tem todas as respostas, como ninguém tem. Mas você tem uma história, tem um background, tem um conhecimento que precisa, se as pessoas quiserem errar menos, precisa ser ouvido em todas as instâncias. No governo, na família, na igreja, né? É pouco cabelo branco e muita empáfia, arrogância, altivez, soberba de alguns cabelos mais pretos. Eu acho que rola um pouco por aí. Por isso, então, né, menino? Verdade, só complementando um pouquinho aí no que o pastor falou, acertadamente, né? Porque até mesmo aqui em casa, o que nós podemos passar para os nossos filhos é justamente o conhecimento que nós temos, as nossas experiências, que o mundo está de uma maneira tão mudada, tá? Ou muito avançada, que algumas pessoas não assimilam ou não pegam aquilo que nós estamos passando. Até mesmo porque, até o meu filho falou assim, poxa, vocês pensam que sabem de tudo. Não, nós não sabemos de tudo. Mas o que nós sabemos, de bom, nós passamos para vocês. E é desse jeito. Se quiser fazer, é assim. Se não quiser fazer, faça do seu. Mas com certeza que se você fizer do seu jeito, vai dar errado. E acontece. Então nós temos essa experiência para passar. E as experiências são experiências boas, são experiências concretas que vai dar certo lá na frente. Agora, muitos dos nossos filhos, das pessoas que estão na rua aí, os jovens de hoje em dia que têm uma mente, não sei se é mais avançada, provavelmente mas de uma maneira que não é que a gente não está acompanhando, é que eles estão uma evolução tão grande que eu acho que é de uma maneira evolução errada. Mas se está dando certo para eles, que a gente vê que não está, algumas vezes não está, então a gente procura seguir por esse caminho, o caminho deles. Não aqueles que nós, digamos assim, determinamos ou falamos para ele, o caminho é esse. Essa é a trilha. Esse é o caminho que tem que ser seguido. Agora, cabe você ir ou não ir. Né? Então, a gente pensa que, porque a gente é velho, a gente ficou excluído. E não é que a gente ficou excluído, eles estão tentando excluir a gente. É uma diferença. Né? Então, eles querem andar de uma maneira do caminho com os próprios pés dele, mas pisando falsamente. Tá certo. Que debate gostoso, hein? Já estou com pena que é só 1 hora, 1h10 no máximo. Colaborando, né? Colocando aí um pouquinho mais de aprofundamento em tudo que vocês falaram, né? A gente vê na cultura africana que permanece essa valorização da pessoa idosa. Eles têm a pessoa idosa como ícone, como o baú da sabedoria, e todo o conhecimento, os ensinamentos, eles ainda preservam essa questão da oralidade. Ora, se num tempo que a gente está, que a escrita
ela é altamente importante, imprescindível, e eles preservam essa transmissão de cultura, de ensinamentos, de geração para geração. Ainda na oralidade, isso nos dá um primeiro ensinamento, é que eles têm o quê? Escuta ativa. Os mais novos param para escutar o mais velho, porque se é pela oralidade, ele vai ter que parar, observar, prestar atenção, né? Então, a rede social aí, ela fica até um pouco num outro nível, porque está perto desse idoso, ouvir esse idoso e colocar em prática o que essa pessoa idosa está falando e ensinando, para eles é sine qua non. Então, que aí, pegando a fala do pastor, né, que nós que estamos aqui no Ocidente, voltemos para essa prática. Pode não ser no mesmo modelo, no mesmo formato, mas só em perceber que ali eu tenho um depósito de sabedoria, isso é tremendo. Outra contribuição também, aí um pouco da fala da Leonor e do Roberto, é no sentido de que, né, como é que a gente faz para que esse mais novo, né, de 59 anos para baixo, que a partir de 60 ele já é idoso, de 59 anos para baixo, volte a prestar atenção, né, na voz que ecoa do idoso. E quando eu falo voz, pode ser, inclusive, a voz do silêncio. Porque eu lembro que a minha avó, no silêncio dela, ela falava muito. A gente sabia o que ela queria dizer naquele silêncio. Então, muitas vezes, a voz não é uma voz audível. É o silêncio, a forma do silêncio vai passar assim, caramba, eu fiz coisa errada. E, caramba, não estou no caminho certo, né? Essa coisa também dá até uma publicação isso, né, pastor? Dá um livro, não dá? Dá uma pregação, a voz do silêncio, não é isso? Porque, às vezes, será que o idoso não está falando muito também? Que às vezes a gente fala e a gente não está conseguindo transmitir para o outro, porque fala muito. Né? A maneira como fala também, ela é sine qua non. Mas voltando para o tema violência, graças a Deus nenhum de vocês, né, passaram e nem vão viver essa questão da violência. Mas vocês já ouviram algum fato, né, alguém em abrigo ou da família de alguém que sofreu alguma violência, queridos? Isso eu realmente já. A violência contra o idoso, ela hoje, repito, ela está muito presente na sociedade. Apenas, e eu digo isso assim, lamentavelmente, nossa voz ainda é amortecida. Muitas vezes nós não denunciamos, muitas vezes nós nos calamos. O idoso sofre violência, e aí eu vou pegar um pouco do que você falou, da questão a gente às vezes associa a violência apenas, e esse apenas não é minimizando, não, a questão física, e ela é maior do que a questão física. Hoje tem uma questão que é importantíssima, eu acho que ela se agravou na pandemia, que é a violência patrimonial de filhos, noras enfim, netos se apropriando de toda a renda do idoso, seja lá de aposentadoria, colocando o idoso muitas vezes em situação quase que de insolvência, porque obrigam esse idoso sob pressão, a assinar empréstimos impagáveis, e aquele idoso fica absolutamente à mercê de uma quadrilha familiar. Então, ele não tem força física, muitas vezes não consegue denunciar. Então, a gente está vivendo um tempo muito, muito forte de violência. E a gente precisa estar muito ligado a isso, a violência emocional, violência, por incrível que pareça, sexual e mais. Essas violências contra o idoso dificilmente acontecem do lado de fora. Geralmente elas se dão no núcleo familiar. Então, é muito importante que a gente esteja com os ouvidos atentos, porque o idoso, às vezes, está pedindo socorro debaixo de uma capa de aparente normalidade. É só isso que eu queria ressaltar. Verdade, meu Deus.
Né, eu também, relatando também a respeito disso aí, eu não tenho nenhuma, não vi nunca, assim, pessoas com esse sentido de violência com idoso. Pelo contrário, né, eu tenho um exemplo daqui a minha esposa, né, quando a mãe dela, os pais dela ficaram doentes, né, foi uma dedicação que, poxa, né, a dedicação sem explicação, porque ela deixava a casa, ia para casa da mãe dela, cuidar do pai e da mãe, né? E acredito que se fosse até hoje, ela estaria protegendo da mesma maneira, não só ela, como as outras irmãs dela. Ela deu atenção total ao pai e à mãe que ficou acamada, né? Estavam naquela situação de dependência mesmo de alguém estar ao lado. E realmente elas ficaram do lado deles até, né, quando Jesus quis buscá-lo. Isso aí é um negócio mesmo que, puxa, muito forte para mim, né? Muito bom. É verdade, né? Também não, eu sei que tem pessoas, né, que passam por esse processo, né? Tem idosos, né? Mas quanto a mim, graças a Deus, até o dia de hoje, né, eu estou aqui lúcida, né? Podendo ajudar meus filhos, eles me ajudam mais a mim do que eu ajudo a eles, né? Então ele me proporciona, sabe, passeios, né? Essa minha filha, então, é um negócio, né? Mas eles estão sempre juntos, todos colaborando com os três. São quatro, né? Os quatro estão sempre juntos, né? Até sobrinho também, entendendo? Que fala, vó, tia, conta comigo, sabe? Então, graças a Deus, até o dia de hoje, eu estou bem na fita, né? E espero estar mais com eles junto comigo, né? E a gente, infelizmente, a gente sabemos, né, que tem situações que realmente que os idosos dentro da sua família são violados, né? São obrigados a fazer certas coisas e até apanham, né? Infelizmente, né? Eles sofrem essas agressões dentro de casa e eles pegam o dinheiro dos idosos todo, sabe? A covardia tremenda, né? Mas, né, o que há de fazer? Né? Estamos aí à mercê deles, né? Só Jesus para cuidar. Porque isso é uma vibe, eles também vão ficar velhos, né? Então os filhos deles também vêem essas situações. Então vai ser a mesma coisa, creio eu, né, que vai acontecer lá no futuro, né? A colheita, né? A questão da colheita, né? Acrescentando mais uma coisa também aí, eu acho que isso também vem da criação, né? Vem da criação, onde nós olhamos na nossa infância, nossa adolescência, como os nossos pais eram, e aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nós tentamos passar para os nossos filhos. Então, vem de criação, vamos dizer, vem de berço, né? Por mais que agora o mundo esteja mudado, né? Eles têm uma nova mentalidade, um novo pensamento, mas sabemos que, como já falei anteriormente, isso é o caminho, né? E para cuidar, para ir mesmo no futuro, os filhos dele terem essa visão, né? Porque se uma criação for dessa maneira, por esse caminho, vai dar certo. Agora, se for aquela criação onde pai não se dá com o filho não se dá com a mãe e vice-versa, vai acontecer o que já trabalhei com o público, né? Na área da área de segurança, eu via muito pessoas idosas vindo sozinhos, às vezes não tinha nem condição de estar dando sozinho, mas não queria vir com o filho, né? Porque não tinha uma relação boa com os seus parentes diretos, né? Com o filho ou com o neto. Não tinha. Então, a pessoa... Eu vinha até com um colega, um amigo de datas, né? Mas não vinha com um parente direto. Isso aí é muito chato. Eu creio que é da criação, né? Bom, queridos, eu quero agora me aprofundar com vocês e com quem está ouvindo a gente. Quem está ouvindo, por favor, se quiser fazer perguntas, você que está aí no nosso site, são várias pessoas, não tem nem condições de ler. Que bom por isso, a gente está aumentando. E você que está ouvindo a gente nessa live, se não segue o Idosar ainda, clica lá, segue o Idosar, que o Idosar tem uma série de atividades aí proporcionadas. Nós já começamos a fazer o plano de atendimento ao idoso, à pessoa idosa, dentro de LPIs. Você que é gestor de casa de repouso, da igreja, associação, chama o Idosar e a gente leva toda essa estrutura para você. Lembrando que a gente está falando de violência
contra a pessoa idosa. O pastor ele já começou a discorrer aí dos tipos de violência, né? E eu quero trazer isso aqui mais aprofundado para a gente. É importante, e aí, comungando com a fala dele, eu quero trazer uma outra fala da Leonor, que ela falou assim, fazer o quê? Temos o que fazer sim. Primeiro movimento foi dado lá na ONU 2006, lançar o Dia Mundial de Conscientização e Combate à Pessoa Idosa. A partir de 2006, todo mundo se debruçou sobre esse tema e começou a perceber o movimento. Fato é, falado aqui pela nossa personalidade idosa, Roberto César, que a gente só vai se aperceber nesse contexto quando a gente é idosa. Porque até então a gente não está sofrendo dessa situação, né? Quando a gente passa a idosar, que a gente, opa, peraí, né? Então a gente vai falar um pouco disso, dos tipos de violência, como que eu me protejo dessa violência também é bem bacana, tá? Então, tipos de violência para além daquela violência física, aquela que a gente vê que ele está com o olhinho roxo, que está com hematoma no braço ou nas costas, não é isso? Então, essa violência é a mais fácil de se detectar, né? Porque aí vem a questão também do idoso mentir. O que houve? Ah, eu caí. Ah, foi a porta que bateu no meu braço, porque ele também quer proteger o ente querido dele, seja filho, seja neto, seja a pessoa que cuida dele, né? Lembrando que a gente tem o Disque 100, e o Disque 100, ele preserva o anonimato da pessoa que está denunciando a situação. Então, não fique melindrado em denunciar. Não adianta chamar a polícia, que a polícia não até vai vir para poder, né, fazer uma intervenção mais direta. Mas a título de investigar e tirar o idoso dessa situação de vulnerabilidade, o caminho é Disque 100. Então, gente, percebam isso. É claro que a gente não vai ficar com o radar ligado, detectando onde tem situação de violência. Não é isso, né? Ficar olhando para dentro da casa do vizinho. Mas situações que chegaram até nós, Disque 100. E qual é o medo, principalmente, do cidadão brasileiro? É denunciar e ser descoberto e ter problemas. Não é isso? O Disque 100 preserva o seu anonimato. Ok? Então, não deixe de denunciar. Então, no momento em que o Ministério Público, juntamente com o Ministério da Assistência Social, eles implementaram o Disque 100, caramba, isso diminuiu significativamente, né, os atos de violência. Fato é que cada estado tem também autonomia de criar o seu canal de denúncia. Mas o principal, o nacional, é o Disque 100. Em qualquer estado que você esteja desse país, tá? Então, violência física, violência psicológica, né? Aquela que traz a dependência da afetividade. E começa a falar palavras de baixo calão com o idoso. O que mais, assim, que se pode a gente pensar em violência psicológica? Menosprezar o idoso. Menosprezar, a gente isso mesmo. falou há pouco, chamar ele de velho. Inútil, pejorativamente. improdutivo, né? Coisa que a gente não pode jamais aceitar. Eu tenho acreditado, sinceramente, que essa questão passa muito mais por mim, enquanto idoso, do que pelo outro. Se você não se respeita, se você não se dá valor, dificilmente o outro assim vai dar. Então, o idoso precisa, para começo de conversa, entender-se como ser humano pleno. Ele pode estar debilitado fisicamente, amortecido fisicamente, mas ele continua uma pessoa. E você não pode perder essa perspectiva sobre si próprio. E exigir, eu não estou nem dizendo, o verbo é esse mesmo, exigir respeito. Porque, repito, se você não se impuser, não será a sociedade que ela é direcionada para te desqualificar. Porque nós ainda vivemos o mito da juventude. Esse país é um país idoso, sim. Cada dia mais o será. Não tem a menor dúvida, a hora que for divulgado esse censo tardio, que vai ser
divulgado, se Deus quiser, esse ano, e isso vai ficar ainda mais evidente. E nós precisamos entender isso. Enquanto a gente ficar passando a mão sobre nós mesmos, lambendo as nossas feridas, nos chamando de coitados, não tenha dúvida, continuaremos sendo desqualificados, desvalorizados, menosprezados. É tempo do idoso se entender como força política, força econômica, força social, e parar de ficar, se sentir marginal em relação à sociedade que ele ajudou a construir e da qual ele participa. E sempre denunciar, sempre. Você falou algo no início, às vezes o idoso não denuncia porque ele tem medo de perder essa falsa proteção daquele que também, aquele que o explora e o ameaça com coisas piores ainda se ele denunciar. Então, a gente precisa estar, assim como a luta da mulher contra a violência está se consolidando, a gente precisa começar também a contribuir para que essa luta do idoso não seja do idoso, seja de toda a sociedade. Ser idoso é uma bênção de Deus. É uma bênção. Ser idoso é algo que Deus concede a poucos. A poucos. Então, a gente precisa parar com esse negócio de igual o Harvey, a hiena, e ó dias, ó céus. Você vai ser dores. Sim, é aquilo que nós falamos, tem as dores e delícias de ser idoso. Em vez de a gente ficar só olhando as impossibilidades, por que nós não olhamos as potencialidades de ser idoso? Perfeito. A gente precisa alterar o olhar. Eu acho que essa questão tem muito para a gente avançar e bota muito nisso. Olha, nós falamos da violência física e falamos da psicológica. Tem pelo menos mais umas 5. Aí a gente vai ter que falar delas, tipo, 2 minutos para cada um, para a gente dar conta de todas elas. Vamos fazer esse combinado? Vamos. A psicológica já dá pano para manga, né, Roberto? Qual a sua contribuição em relação à violência psicológica? Se a pessoa o idoso se sente ignorado, né? Ignorado. A pessoa fala, ele fala quando entra em determinado assunto, o tema, ele tenta excluir ele, né? Não dá muita importância no que está falando, não dá muita atenção, se desvia o assunto, e aquilo ali eu acho que fica um pouco se sentir ignorado, é muito chato. É muito chato que a pessoa está tentando até contribuir com alguma coisa, até mesmo pela sua idade, pelo conhecimento, que já passou na vida, a experiência que tem, né, que já viveu, e algumas pessoas ignoram. Né? Isso é muito chato. E em relação também à denúncia, que em relação ao idoso, como o pastor também já falou também, às vezes, até que o idoso não vai denunciar, porque ele está ligado àquela pessoa diretamente, na dependência daquela pessoa. Então, como denunciar uma pessoa que estou da dependência dela? O que eu vou fazer depois? Essa pessoa se ausentar daqui do meu lado, essa pessoa precisa. Se eu for afastado dessa pessoa, eu vou depender de quem? Aí, nesse caso aí, onde o idoso vai ficar na dependência, vai ficar passando por humilhação, vai ficar passando por que tem que passar, porque depende dessa pessoa que está ao seu lado. Por mais que esteja fazendo maldade, por mais que esteja fazendo aquilo que não se deva fazer, mas ele vai estar sujeito a isso, porque depende da pessoa. É triste, infelizmente é muito chato. Leonor, contribui com a violência psicológica para a gente passar para a próxima? Não, pode passar para a próxima, eu já concordo com tudo foi dito, certo? Realmente a pessoa é dependente, fica dependente, né? A pessoa depende, vai fazer o quê? Né? Tem pessoas que ficam aturando certas coisas por causa da dependência, realmente. Vai fazer o quê se não tiver aquela pessoa mesmo mais do seu lado? Não é mesmo? Então, eu concordo com todos, tá? Mas assim, só colocando assim um pouquinho mais de reflexão. Será que essa pessoa que está idosando depende mesmo ou ela pensa que depende?
Lembra lá que ele Não, falou das potencialidades, sim. né? E hoje a gente tem um formato de casa de permanência que se adequa à realidade de muitos idosos. Por exemplo, hoje está sendo implementado, hoje que eu digo, né, atualmente, está sendo implementado nos estados o chamado centro de dia, onde o idoso pode passar o dia nesse centro, fazendo uma série de atividades, palestras e muitas possibilidades, passeios, e depois ele volta para casa. E isso traz um preenchimento qualitativo para o dia a dia dessa pessoa idosa. Ao passo que essa pessoa idosa não precisa ficar em casa esperando o outro ligar a televisão para ele, dar o remédio na mão dele e fazer alguma coisa e conversar, e ele sentado no sofá igual uma planta. Não precisa também. Se ele anda, se ele é lúcido, não é isso? Se ele anda, se ele é lúcido. O que é importante? Ele dizer para onde ele está também, porque tem idoso que sai e ele faz o teste se alguém vai sentir falta dele ou se ele é importante para a pessoa. Ele sai, some e não fala nada para ninguém. Para ver se a família não precisa isso, você já é importante. O importante é que você se sinta importante. Então você tem que dizer para onde você vai. Que aí também, quando esse idoso volta, a família está tão nervosa que inconscientemente vai falar rispidamente. Aí vai caracterizar a violência. Está entendendo? Porque a pessoa ficou procurando. Meu pai está ali, minha mãe está aí, minha tia doente. Não está aqui. Olha, desespera a pessoa. Então, quando o idoso aparece, a família está como? Irritada. Não tá. Então a gente não precisa provocar situações que possam caracterizar a violência, né? Então, é uma questão de senso também, né? Então, é uma questão de ocupação, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Falamos de violência física, psicológica, vamos falar de violência medicamentosa. Existe, Alexandre? Pode acrescentar um pouquinho na sua fala aí? Olha só, é porque tem o idoso, né? E tem o idoso. Né? Nós somos idoso. Eu tô lúcido, ciente, eu posso ir para aqui, para lá, posso caminhar, posso ir para onde eu quiser, sem necessidade de estar ninguém, neto, filho do meu lado, me apoiar, possa me escorar, me apoiar. Mas tem aquele idoso que realmente há essa necessidade. Realmente depende, né? De um banco, de um mercado, tem que estar acompanhado uma outra pessoa ao lado dela, onde ela possa vir se apoiar. Porque tem um direito dos idosos e tem um direito do idoso, que é até os 65 anos, é uma coisa. De 70 anos para lá, é o direito do direito. Não é isso? Então aquelas pessoas idosas que podem fazer, ainda até hoje, tudo sozinha, continue fazendo. Mas tem outras pessoas, outros idosos, que realmente há uma necessidade de uma pessoa do lado, de uma pessoa onde venha se apoiar, se escorar, pedir um auxílio, né? Como eu falei aqui, eu trabalhei na área de segurança, trabalho com o público, eu via quando as pessoas, lá, algumas, um neto com um filho do lado, e outras não, como é até hoje. Né? E até às vezes, quando a pessoa não vê que é só o neto, o que houve com o teu pai, com a tua mãe, com a avó? Não, tá de cama, eu vim aqui resolver por ela. Então, há idoso e há o idoso. Sim. Só isso que eu queria colocar. Tá certo. Esse idoso com autonomia e protagonismo e aquele que está dependente. Ok. Correto. Perfeita colocação. São vários cenários, né? Infelizmente, na live a gente não consegue dar conta. Um minutinho para cada um, porque tem outras tipos de violência. Medicamentosa, né? Alguém já ouviu falar nesse tipo de violência aqui? Vocês três? Não. Não? Não. A medicamentosa é aquela em que dopa o idoso. Isso. Vamos colocar um remedinho para ele ficar calmo, para ele ficar zen, para ele falar menos, para ele dormir mais, para ele ser menos chato, não é assim? Então, esse é um olhar também que a gente precisa prestar atenção. Se esse idoso está sempre dormindo, sempre grogue, sempre, sabe? Você vê uma pessoa que era ativa e daqui a pouco a pessoa passa a ficar meio com um comportamento meio débil, né? Então, prestar atenção nesse tipo de violência também. Outra violência que a gente traz aqui, a violência institucional. Já ouviram falar? Não. É aquela
é aquela que tem a ver, né, com os espaços mesmo institucional. Se você vai a um shopping e não tem uma vaga reservada, você está numa fila e não tem ali a fila, né, identificando que é para aquela faixa etária, está no ônibus, né, e tem um monte de gente que não está na idade, está sentando no seu lugar. E essa violência institucional é uma violência que a pessoa idosa, ela tem a carta na mão, inclusive, para arrefecer esse tipo de violência. Porque muitas vezes o idoso fala assim, não, pode sentar porque eu estou bem, vou ficar em pé mesmo, querida, é teu direito. Não importa se você está bem, se não está bem, se está cansado, não está cansado. Sente ao seu lugar, né? Então, no momento em que a gente começa também a desconsiderar, a gente dá força para a nova geração. Ah, ele está bem, está disposto, está precisando ficar aqui. Não, deixa que eu estou mais cansado que ele. Não fala assim, eu estou mais cansado do que ele. Não é assim? Então, a violência institucional. Ah, colocaram o carro na minha vaga, está lá escrito de azul, idoso, e está de azul. Aí vai uma pessoa e coloca, né, que não tem o direito. Aí você, não, eu tenho vaga lá do outro lado. Não, aquela vaga é sua. Não precisa brigar, mas só dizer, olha, eu sou idoso, essa vaga é minha. Eu vou colocar aí, tá bom? É isso. Então, a violência institucional, a gente precisa saber dos nossos direitos para requerê-los. Claro que eu estou dando um exemplo aqui super por baixo, né? Violência institucional. Quando o idoso, né, vai para um hospital, é internado, e ele não sabe desse direito, né, de que ele pode ter um acompanhante, mesmo que ele esteja lúcido, bem disposto, é teu direito. Peça alguém para estar contigo no momento da internação. Ah, não precisa não, eu estou bem, minha filha é muito ocupada, querida, é teu direito. Manda a pessoa lá. A gente do lado do paciente, eles dão remédio errado? Gente, não é isso? Então esteja lá. Então são as violências institucionais que, se a gente não souber, a gente também não sabe requerer. Né? Outro tipo de violência, falamos da física, falamos da psicológica, falamos da medicamentosa, demos alguns exemplos da institucional. Vamos falar da patrimonial, muito bem já explanado pelo pastor aqui, a patrimonial, né? E aí vamos falar um pouquinho dessa questão de patrimonial, né? É claro que é bem atraente a gente saber que o idoso tem um percentual de taxa muito baixo para empréstimo, não é, pastor? Porque senão é atraente. É só a falência generalizada. Aí quanto já não, papai, mamãe, a senhora que é idosa, né? Se a senhora tirar um empréstimo no teu nome, se tirar um carro no teu nome, não é isso? E isso tem também aquela ideia de que a dívida vai caducar com a morte da pessoa, né? E, gente, é ledo engano, tá? Pode falar, pastor. Não, é só para... isso se agravou de uma maneira dramática nesses últimos anos, principalmente na pandemia, com o aumento do desemprego. Quem ficou, e até hoje perdura isso, como arrimo da família, é o idoso. Quem banca o custo de muitas casas hoje é o salário, a pensão, a aposentadoria do idoso. E isso é importante que a gente não perca de vista, não, porque, repito, o idoso ele é importante também economicamente. Porque eu vou retomar a fala, normalmente você associa o idoso àquele improdutivo, àquele que está lá sem fazer nenhuma atividade econômica naquele momento, mas ele consegue, muitas vezes, com o dinheiro que ele recebe, minguado, bancar toda a sua família. E ele é exposto, ou fica exposto a que maus filhos, maus netos, levem ele para situações aflitivas. Eu sinto uma dor, honestamente, uma dor imensa quando eu passo pelas crefisas da vida e vejo lá um idoso, talvez da minha idade, assinando um papel daquilo lá, pagando juros de agiota, comprometendo, às vezes, a sua tranquilidade, a sua paz que ele tem com o seu salário, sua aposentadoria, para os seus remédios, para o seu lazer, para a sua vida pessoal, não importa. E está jogando aquilo para bancar lá, às vezes, luxos
de seus familiares. Então, a gente precisa estar, essa prioridade patrimonial, ela talvez seja a mais encoberta, mas ela é muito presente no dia a dia do idoso, nesse atual momento econômico do Brasil, principalmente. E quantos não são obrigados, né, a passar já os bens em vida para quando morrer não dar problema entre os filhos? Papai e mamãe, eu já quero essa casa, aí já agiliza tudo, vai para a justiça e tal, né? Ou seja, a preocupação não é o idoso, é o que o idoso tem para deixar. Né? É um empréstimo, é uma série de situações. Né? Fato é que se a família for saudável, tiver um consenso, é uma outra realidade, tudo bem. Se tiver espontaneidade, iniciativa do idoso em fazer isso, ok. A gente está falando de obrigado a fazer. E muitas vezes o idoso, por conta da dependência afetiva que ele tem com o outro, né, não querendo perder o amor, a atenção, se eu não quiser, ele não vai me dar atenção, vai me desprezar, não vai vir mais na minha casa, não vai trazer mais meu neto. Aí a pessoa idosa acaba fazendo tudo, né? Acaba ficando refém. E quantos idosos também, dentro dessa configuração de violência patrimonial, eles já em tempo de se aposentar, ficam trabalhando, já não aguentando, porque não, eu tenho que ajudar meu sobrinho, eu tenho que ajudar meu tio, eu tenho que ajudar meus filhos, eu tenho que ajudar meu... E os netos, ragalalau, entende? E aí o idoso está deixando de aproveitar o seu tempo de longevidade com mais qualidade, né, participando de vários eventos de entretenimento, e está lá escravo do mercado de trabalho formal, que o idosar tem uma pesquisa sobre isso, eu já falei, né? Então, contribui, Roberto, com a patrimonial, Leonor também, e aí a gente entra para a próxima, e aí a gente vai ter que encerrar a live, não por falta de demanda de assunto não, tá? É mais por causa do tempo mesmo. Mas já foi com bastante qualidade, né, queridos? Fala um pouquinho, Roberto, e depois Leonor, sobre essa patrimonial, caso queira acrescentar. Nesse ponto aí, realmente é uma situação complicada, né? Porque quando a família se dá bem, vai se dando bem, se dando bem, se bem. Quando chega naquela hora fúnebre, naquela hora de vamos ver o que o vovô deixou, vamos ver o que o papai deixou, envolveu dinheiro, envolveu terra, já complica a situação. Dá briga. Essa situação acontece. Não vou generalizar, claro, mas a maioria dos casos acontece sempre uma desavença. Não, mas eu quero, não, mas isso aqui é meu, não, mas essa parte aqui é minha. Não, mas isso aqui isso aqui tu não vai fazer, não. Não, aqui não. Infelizmente, o pai ou o avô, porque aquele negócio, né? O pai conseguiu, conquistou, deixou. E os filhos, ou até mesmo o avô, e os filhos tá aí disputando. Não fizeram nada, não gastou um flor do rosto para fazer nada. Está ali às custas do que o pai deixou, que o avô deixou. Não contribuiu com nada. Só vai ter o direito agora de cuidar. E mesmo para cuidar, ainda briga com o irmão, com a irmã, almejando assim a melhor parte da herança. Porque todo mundo quer a melhor parte. Ninguém quer ficar lá no fundão. Quer ficar aqui na frente. Infelizmente, isso acontece muito. Estou vendo essa situação acontecer, infelizmente estou vendo essa situação acontecer, né? Mas que realmente venha chegar a um acordo, que o curso para que essa família venha realmente fazer a divisão do que tem que ser feito, mas infelizmente sempre tem uma desavença. Infelizmente. Voltando só um pouquinho àquela parte que foi feita aí do assunto aí, da sua fala do espaço, isso até é uma cultura do brasileiro. Porque vou colocar meu carro aqui na vaga do idoso. Vai ser só um minutinho só, e acaba ficando. A própria. Já tem um dizer aí, você não está sentado, proibido de sentar nesse espaço. Porém, sabendo que esse espaço aqui é do idoso. Esse assento aqui é do idoso. Mas a pessoa vai lá e senta. Aí chega o idoso e fica lá, não sai. Já é do brasileiro, não sai, não dá espaço. Mesmo sabendo que o espaço não é dele, mas se tornou uma cultura, creio eu. A pessoa não dá, não cede. Né? São poucos que fazem isso. Né? Só essa fala. E voltando ao assunto, e realmente, como já falei,
estou vendo isso, vivenciando essa situação, né? Mas, infelizmente, é isso. Infelizmente, a pessoa, quando chega na parte da partilha, De dividir. o meu espaço, a pessoa começa a fazer, sabe, picuinhas, começa a fazer desavenças. Infelizmente, isso acontece. Mesmo assim ser dividido, né? Dá problema, porque o outro vai cismar sempre que o melhor está com o outro, né? E aí dá aquela confusão toda, né, na família, é uma coisa desagradável, né? Por isso que eu vou falar uma coisa, as pessoas vão deixar herança para quem não está estruturado, dá confusão, né? E aqui nós temos a nossa herança, são nossos filhos. A minha herança são meus filhos, são meus netos, né? E agradecer o que eles têm feito por mim até hoje, né? E eu também tento retribuir um pouquinho, né? Porque eu também sou meio enjoadinha, sabe? Mas, graças a Deus, eles são meus colaboradores. Não tenho nada de falar, sabe? Eu sempre falo com meus amigos, né? Eu tenho uns filhos maravilhosos que Deus me deu, né? E que continuemos sendo assim, né? Um com outros, né? Porque a melhor coisa é a família se dar um com o outro, sabe? Ter harmonia, né? Ter cumplicidade. Porque esse mundo é tão passageiro, né? Que a gente tem que aproveitar o melhor que Deus nos dá aqui, entendendo? Porque esse negócio falou de dividir, realmente dá confusão. Ninguém quer dividir. É complicado, porque as pessoas não conquistam por mérito próprio, né? Desculpa, Nora. As pessoas não conquistam por mérito próprio, né? Está usufruindo daquilo que o avô ou o pai deixou, mas no final da vida do pai ou do avô, a pessoa bate no peito, isso aqui é meu. Pois é. Nada. Mas não, você tem que saber que o irmão, que tem uma irmã, que tem outra pessoa, isso aqui é meu. Para mim, meu pai deixou para mim. Meu avô deixou para mim. Não é meu, isso aqui é meu. Eu sou dono disso aqui. É complicado. Toma na marra. Bom, e aí, claro que a gente está falando de situações e situações, né? Lembrando que tem famílias com essa divisão saudável. Tem. Tudo é uma construção, né? E aí vale a reflexão da gente, se a gente tem alguma coisa a deixar, já começar a pensar como é que eu posso fazer toda essa dinamização de modo saudável. E aí também tem aquela coisa da primeira geração daquele idoso se dar bem e não ter problema. E quem vai dar problema são os netos. Porque isso aqui era de papai, era de sei o quê, ele era filho. Já entende? Cuidou da primeira linhagem, nenhum irmão se engalfinhou, mas os filhos dos filhos também tem um pouco disso também, né? Mas fica o debate, fica a reflexão. Eu espero que tenha valido a pena esse momento de live. Eu gostei muito, né? Tinha outros tipos de violência para a gente falar, mas o tempo não colaborou conosco. Mas aquelas que nos couberam, né, tratar aqui, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa contribuição. E aí eu vou deixar 30 segundos para vocês se despedirem. E vou deixar aqui, querido, uma fala que vai diminuir o percentual de violência. Uma delas e até o pastor já começou a falar um pouco disso ao longo da nossa live, é o idoso saber que ele é uma pessoa plena, ativa, pode ser em atividade, não ter autocomiseração, agora eu sou idoso, sou coitado, não se deixar infantilizar, tá? Porque nós, dos 59 anos para baixo, temos a tendência de ver o idoso e ficar, que gatinha, que bonito. Não, gente, não é isso. Criança é criança, idoso é idoso. Tratar bem não precisa ser de modo infantilizado. E aí, idoso, você também, né, os senhores, né, não se deixe infantilizar, né, por causa das suas cães. Então ela me trata tão bem, não é bacana. O bacana, mas a pessoa não faz isso de maldade, não. Ela quer expressar o nível de afetividade. E aí a gente infantiliza. Eu sei porque eu estou me cuidando nessa postura também, tá? Porque eu fazia isso, né? Aí o idosar foi me proporcionando um amadurecimento nesse sentido, de tratar muito bem, com muito respeito, com muito cuidado, demonstrando o máximo da minha afetividade e cuidado sem infantilizar, tá? E você também o idoso também não ficar nessa dependência dessa infantilização, né? Então, esse é um fator que nos protege. Estarmos atualizados com tudo que está acontecendo. Eu não estou falando daquelas reportagens de violência, não. Quem matou, quem roubou, quem não é isso, não.
com assuntos saudáveis, assunto que vai trazer crescimento, produtividade. Tem muita coisa boa acontecendo, tá, gente? Se você tiver capacidade intelectual, colocar-se num cursinho gratuito de um dia. Os próprios CRAs, eles proporcionam isso. Nos centros de dia, que vai ter expansão, vai proporcionar isso. No dia 21 de julho, anota aí, vai acontecer a primeira conferência do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições. Essa primeira conferência vai acontecer no auditório da Prefeitura de Mesquita. Eu quero agradecer aqui, né, ao vivo, ao Roberto César, que foi o nosso mediador para que a gente conseguisse esse espaço no auditório lá da Prefeitura. Né? Tem convite cortesias. Você querendo cortesia, né? Uma pessoa pode te retirar até 10 convites cortesias. Eu só preciso saber quais pessoas são, porque lá só tem 60 lugares. Tá? Então, o pastor já disponibiliza para o senhor até 10, tá? Vai ser de 10 da manhã às 16 horas, no dia 21, cai numa sexta-feira, tá bom? Então, estejam lá conosco, porque nós teremos 3 conferencistas, uma falando sobre gestão de LPI, a outra falando sobre o papel do CRAS na vida do idoso e a outra falando de centro de dias. Ela é uma das preconizadoras, tá? Fundadoras, entende tudo sobre centro de dias. Então, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, de saber onde tem centro de dias, quais as atividades. Gente, vai ser um sucesso. E no dia 22, no dia seguinte, nós temos o nosso terceiro simpósio sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, um percurso de 20 anos. Vai ser no auditório da Câmara dos Lojistas, lá em Nova Iguaçu, com um investimento ínfimo de apenas R$20, para você se aprofundar nessa temática, de 8 a meio-dia. Todos os nossos anúncios estão lá no nosso Instagram e tem também no nosso site www.idosar.com.br. Você que está aí, segue a gente aqui no Instagram, ajuda a gente a trazer, né, a expandir o IDOSAR, tá bom, gente? Contribuição final de vocês, 30 segundos, meus amores, para a gente encerrar. Posso começar pelo Roberto, na sequência Leonor, na sequência o pastor, que o pastor já aproveita e já ministra uma bênção. Amém. Agradecer, né, mais essa oportunidade, né, de estar aqui falando a respeito dos idosos, né, onde o IDOSAR está nos proporcionando, né, a ter mais conhecimento profundo em relação à nossa, vamos dizer assim, a nossa categoria, né, do IDOSAR, né, e dizer, né, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, né, que venha participar com a gente, venha participar conosco, né? Se envolva, né? Faça a sua contribuição, né? Porque o IDOSAR está aqui justamente para isso, para informar, para esclarecer, para fazer com que nós tenhamos conhecimento daquilo que nós temos direito, né? Vem com a gente. Um abraço a todos. Obrigada. Isso, eu te agradeço também a oportunidade, né? Nesta manhã de estarmos aqui juntos, falando, né, do interesse, né, do IDOSAR, né? Essas pessoas também se informam melhor, né? Porque estamos aqui nesse live, né? Todo final de semana, toda sexta-feira, toda sexta de 8 às 9, tem, né, ela traz esse conhecimento, né, aos idosos, os direitos, né, as coisas que nós não sabíamos, muita coisa eu não sabia, e agora realmente eu estou sendo esclarecida, né, dos meus direitos, do nosso direito de IDOSAR, né? Então, se envolvam mesmo, clicam bastante, nos acompanha, né, o IDOSAR, porque vai valer a pena, vocês vão saber dos direitos de cada um e como agir, né? E agradeço a minha oportunidade nesta manhã, que o IDOSAR venha crescer cada vez mais com esse propósito, né? O propósito de informar, informações, né, da nossa categoria, que é e não é como eu vou falar, está idosando, né, que a partir de 60, me parece, começa a idosar, né, Alexandre? Então, é isso aí. Venha participar, venham assim, faça prevalecer o nosso direito, tá? Eu agradeço. Beijos. Alexandre, eu quero primeiro agradecer a você, agradecer ao Roberto, agradecer a Leonor pela convivência.
pelo que eu pude aprender mais com vocês aí hoje, né? Agradecer a cada um que entrou nessa live, participe, compartilhe, e a todos de Dosar, que nós não percamos a consciência, nós idosos, da nossa importância. Deus olha para nós com imenso amor e creia, meu irmão que está aí, idoso, idosa, se nós estamos vivos hoje, sejamos nós uma bênção. Ao invés de nós apenas pedirmos bênção, que nós sejamos essa bênção de Deus. Deus quer que nós sejamos instrumentalizados por Ele para abençoar vidas. Muito legal, foi maneiro, fiquei feliz, super obrigado a cada um. Amém. Muito obrigada a vocês três e a todos que nos ouviram, né? Como Deus disse para Abraão, né? Ao longo dos 75 anos dele, Abraão, seja tu uma bênção. Então, cada pessoa que está idosando, seja tu uma bênção. Amém. 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 Queridos, e aqui a gente encerra mais uma live do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições, mais esse Talk Idosar, que daqui a pouquinho estará disponível no canal do YouTube do Idosar. Assistam e compartilhem bastante. Tá bom? Queridos, até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem é mais uma personalidade idosa trazendo uma excelente contribuição nesse espaço. Um abraço, queridos. Amém. Um abraço. É. Um abraço.